Olá, pessoal. E hoje, como prometido, eu vim contar pra vocês mais uma história de uma deusa grega que eu amo de paixão, que eu sou completamente devota, que eu me identifico muito também com parte da história dela. Pra vocês, é conhecida como a deusa Perséfone, rainha do submundo, rainha dos mortos, mulher de Hades. Mas nem sempre foi assim. Perséfone é filha de Deméter com Zeus. Ela foi vista e contemplada durante muitos anos como Core, que é a sua face donzela. E Deméter era muito ligada à sua filha Perséfone. Elas viviam juntas colhendo papoula, colhendo narcisos, aquela coisa que elas mais gostavam de fazer. Deméter, mãe de Perséfone, ela era ligada às estações do ano, né? E então, sempre era favorecida aquela face da primavera, aquela face do verão, com tudo florindo, as colheitas. Tudo isso era ligado às duas. Porém, há um mito que diz que Hades, irmão de Zeus, dono do submundo, queria Perséfone pra ele, e que ele entrou num acordo com o irmão de Zeus para ter a sua filha. Eu, sinceramente, não acredito nesse acordo. Eu acredito num outro mito, que diz que Hades raptou Perséfone, enquanto ela estava catando os narcisos das plantações, colhendo, né, narcisos das plantações, e que Hades simplesmente a raptou. Essa é a versão mais contada que eu acredito. E aí, Deméter começou a procurar sua filha, não sabia onde encontrar, os dois não se desgrudavam, como que Perséfone tinha sumido. Pois bem, e procura e nada, não encontrou Perséfone em lugar nenhum, até que já ouviram falar com certeza que tem muita coisa minha postada aqui sobre a deusa Hécate. Deusa Hécate, eu vou chegar nela, tá? Eu vou um dia fazer um especial sobre Hécate. Mas ela é rainha de todos ela tem a chave, ela é portadora da chave de todos os portais. Dos portais olimpianos, da terra e do submundo. Ela transita por onde ela quiser. Aonde ela quiser estar, ela pode estar, porque ela é a única portadora de todas as chaves, de todos os portais, de todos os mundos. E Hécate viu o que aconteceu. Ela viu que Hades havia sequestrado Perséfone. E contou para Deméter. Ela não achou aquilo justo, não achou correto o que tinha acontecido. E ela contou para Deméter. Deméter, num ato desesperado, foi procurar por Zeus para saber se ele poderia intervir, o que ele poderia fazer. Como assim? Eu quero minha filha de volta. Porém, havia no submundo o fruto proibido, que é a romã, que é como Hades segurava as pessoas ali no submundo. Esse fruto, para quem comesse, deixava qualquer pessoa presa ao submundo. E no caso de Perséfone, completamente louca, alucinada, apaixonada por Hades, que era o que ele queria. E quando Zeus interviu a pedido de Deméter, Perséfone já havia comido a romã. Já estava louca, apaixonada por Hades, e já estava em seus braços, desposada. Perséfone não sabia o que fazer. Perséfone não, Deméter, né? A mãe dela não sabia o que fazer. Porque depois do fruto proibido já não tinha mais, esse era praticamente o selo do acordo, já não tinha mais o que fazer, e Zeus falou pra ela que não tinha mais o que fazer. Pois bem, Deméter, numa revolta, sem saber o que fazer, ela era dona de todas as estações, botou em prática o que ela jamais havia pensado em fazer. Ela secou todas as plantações, todos os alimentos, tudo, como se fosse um inverno devastador e escuro. Eu não tenho minha filha, então pra mim, tudo acabou. Todas as plantações, todas as alimentações, esqueçam de tudo, nada disso mais vai acontecer. E aí, uma conversa que Hécate teve com Zeus, e disse, nós temos que intervir, porque como que o mundo inteiro vai ficar sem a primavera e o verão, né, que é a época da colheita, que é a época que floresce, como que a gente vai ficar só com o outono e com o inverno, com a seca e com o frio? Não dá. Vamos ter que intervir. E entraram num acordo com Hades, foram conversar com Hades para entrar num acordo com Hades. Falaram, olha, não tem como uma filha ficar sem a mãe grudada do jeito que elas eram, tá? Perséfone não vai ficar feliz aqui a vida inteira, louca, apaixonada por você. Então o acordo vai ser o seguinte, 6 meses com a mãe, 6 meses no submundo. Durante 6 meses ela reina do seu lado como rainha do submundo, e durante 6 meses ela fica com sua mãe Deméter. Aqui está uma das faces de Perséfone, tá? Aqui é um oráculo, o oráculo da grande mãe, tá escrito, meu toque gentil desperta as forças da vida, que é a face dela, donzela. Pois bem, feito o acordo, Perséfone pôde fazer a escala subir com o auxílio de Hécate, né, que era portadora de todas as chaves de todos os portais. Com o auxílio de Hécate, então, Perséfone caminhava livremente para o mundo olimpiano, do submundo para o mundo olimpiano, e vivia normalmente 6 meses com sua mãe, e com o auxílio de Hécate ela voltava para o submundo durante 6 meses. Assim como Hécate ficou muito próxima a Deméter e a Perséfone, começou a ser vista a face da nossa grande mãe, né, donzela, mãe e anciã. Então, assim como Perséfone sendo a donzela, Deméter sendo a mãe, e Hécate sendo a anciã, e elas sendo vistas as 3 em uma, como uma. Depois desse acordo, elas se ligaram muito, ficaram muito ligadas mesmo, até porque por muito tempo Hécate passa, por ela ser a dona das encruzilhadas e levar as almas até o submundo, Hécate passa muito tempo no submundo. Então ela fica muito ligada a Perséfone, porque Hécate é a rainha dos mortos também. Ela caminha as almas com sua tocha. Mas isso é uma outra história pra gente contar um outro dia, porque ela merece um capítulo especial. Então, assim, Perséfone virou totalmente a rainha plena do submundo, reinando ao lado de Hades, reinando ao lado dos mortos, e cuidando das almas e dos portões do submundo, até vir o próximo ciclo onde ela ficava com sua mãe. E essa é a história da nossa deusa Perséfone. Aí muita gente fala assim, da história grega ela tem umas coisas muito bizarras, né? Como que, se tanto o primeiro mito, como que um pai entrega sua filha pro irmão, e como que um sequestro numa romã a pessoa é induzida. Isso aqui pra gente tem outro nome, né? Pois é o que eu falo pra todo mundo. O que é certo pra uns, às vezes não é certo pra outros. Naquela época não se misturava sangue. Deméter também era irmã de Zeus.
E Perséfone era sua filha, Zeus também foi casado com sua por anos, né? Por muitas décadas, por milênios, ele foi casado com a sua irmã Hera, que era sua esposa. Então essa parte a gente não tem como julgar a história, né? Porque o certo e o errado das histórias veio com outras religiões, com outras crenças, dizendo que era proibido, que era, nossa, uma heresia, que era um absurdo, e eu não vejo absurdo nenhum nisso. Os deuses não misturavam o sangue. O que eu acho um absurdo é não ter a permissão, né? Todos os deuses queriam e tinham o poder de ter quem eles quisessem. Isso pra mim já entra na minha cabeça como um outro nome. Mas Perséfone vive e reina ao lado do seu amado esposo, Hades. É um dos meus deuses muito queridos também. Por incrível que pareça, eu sou apaixonada por Hades. Também tenho Hades no meu altar. E é isso, pessoal. Perséfone é sim a rainha do submundo, a rainha dos mortos. É uma rainha muito plena, assim como quando ela tem que ser a rainha do lado da mãe dela, no caso a donzela, né, que não é mais donzela, que ela já foi desposada, então no caso de filha de Deméter apenas, ela reina plenamente quando ela tem que fazer a parte dela nas estações. E essa é mais uma história de uma deusa que vocês estão conhecendo hoje. Na próxima história de deusa, eu vou vir contar a história de Deméter pra vocês melhor. A gente fala da mãe, aí depois eu conto a história de Hecate pra vocês, que merece, assim, um capítulo enorme pra falar de Hecate, porque ela é tudo, ela é muita coisa. E é isso, por enquanto vocês vão ficar na curiosidade, porque eu vou parar na Perséfone. Aguardem até o próximo episódio. Beijo enorme pra vocês. Até a próxima.